Olá, você que nos ouve aqui nas redes sociais, por e-mail. Eu sou Jaqueline Salles e hoje eu convidei para estar aqui comigo a Cláudia Negreiros. A Cláudia Negreiros é psicóloga, é coach, é mentora de coaches, é formadora também, uma das maiores formadoras desse país. E eu convidei a Cláudia para estar aqui para poder falar sobre esse assunto que está aí na novela das oito, que está aí colocando o coaching para que todas as pessoas descubram. Mas a gente não vai falar nem da novela aqui, a gente vai falar realmente sobre as técnicas, né, Cláudia? E eu convidei a Cláudia para estar aqui comigo, com você, para compartilhar esse assunto, porque, de verdade, a Cláudia é uma das pessoas que eu mais confio eticamente para falar sobre coaching no Brasil. Então, a gente vai falar aqui sobre ética, sobre técnicas e como aplicar essas técnicas de forma realmente éticas, independente do pagamento, independente da novela, independente se foi merchandising ou não, é para você identificar até que ponto vai o seu papel como coach, até que ponto você pode encaminhar o seu coach para uma terapia ou psicoterapia. Oi, Cláudia, em primeiro lugar, obrigada por você ter dito sim o meu convite e utilizar o seu tempo para estar aqui comigo. Tá tudo bem com você? Olá, Jaque, tudo certinho. Grata pelo convite. É sempre muito bom poder fazer estes esclarecimentos para os coaches, principalmente os iniciantes na profissão e que talvez não tenham esse discernimento, né? Exatamente. Então, para a gente começar, quando algo que é novo, porque o coaching para muita gente ainda é muito novo, ainda é muito recente, né? Entra assim na casa das pessoas, entra no que no que a gente chama de senso comum, gera muita curiosidade, gera muitas opiniões, gera até uma polêmica, né? Porque a novela ela é feita de polêmica, né? E polêmica no Brasil, não acho que no mundo todo, mas no Brasil, o que mais se vende ultimamente é polêmica. Então a gente está aqui para descortinar essa polêmica e principalmente para esclarecer. Então a pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte: para você que é coach, psicóloga, formadora e mentora, qual é o limiar? Como eu, se eu sou um coach inexperiente, posso fazer a separação entre o que é coaching, o que é terapia e o que é psicoterapia? Seria no caso, né, do psicólogo. Já que eu entendo que existem vários níveis de coaching e o tanto que a pessoa vai atuar num nível mais raso ou num nível mais profundo depende do quão preparada ela está. Então, muitas pessoas usam daquela bagagem que elas já têm de outras experiências, de outras formações, para potencializar os resultados do seu cliente em um processo de coaching, ok? Até aí tudo bem. Mas tem coisas que são próprias e caracterizam o coaching. Então, por exemplo, se uma pessoa está muito tempo em um processo de coaching e não se sente caminhando, atingindo resultados efetivos de uma sessão para outra, provavelmente não está acontecendo um processo de coaching. Eu vejo que esse engajamento desta dupla, coach e coachee, o resultado que acontece, as mudanças que acontecem, a pessoa sentir-se atingindo os patamares que ela deseja, isso caracteriza um processo. Porém, de uma forma também rápida. Não é um processo que demore tanto quanto uma terapia, por exemplo. Quando a gente fala de uma psicoterapia, a gente fala de meses, de anos de processo, para que a pessoa atinja etapas muito sutis de desenvolvimento, né? No seu autoconhecimento, nas suas emoções, na sua autonomia. No coaching, não. Se o processo de coaching ele não consegue ser aplicado desta forma um pouco mais rápida, não estou falando em atropelar a pessoa, estou falando de você ter resultados em 3 meses de processo, um resultado efetivo. E se não está acontecendo isso, talvez não seja o caso para o coach atender esta pessoa. Então, uma pessoa que ela é iniciante, ela vai atuar com aquilo que ela tem. E muito provavelmente ela vai se disponibilizar a atender pessoas que queiram objetivos mais tangíveis, coisas mais concretas, que ela percebe que está ao alcance desta pessoa, que não vai envolver coisas
muito elaboradas, que ela pode ajudar essa pessoa com aquelas técnicas que ela já tem a atingir determinado objetivo. Isso acontece sim, mas talvez seja nesse nível um pouco mais raso. Pessoas que já têm toda uma caminhada, uma história de vida, que têm suas formações em coaching, em qualquer outras abordagens, elas vão carregar estas experiências, esse know-how com elas. Estes coaches vão levar isto para a hora do atendimento. E não tem nada de errado, na minha opinião, quando ela consegue colocar esta sua bagagem a serviço do seu cliente. Muitas vezes, uma ferramenta que ela viu em outro lugar e ela domina e ela pode aplicar e aquilo funciona. Então, assim, nós temos uma gama de possibilidades. Não sei se respondi a sua pergunta ou se embolei um pouco mais. Então, enquanto você falava, eu fui te escutando, mas ao mesmo tempo também eu fui lembrando de como eu iniciei, do meu início, tá? E de uma história bem interessante. Eu gosto muito de contar a história, porque a história transforma, né? E metáforas, histórias, a gente aprendeu isso muito bem, né, Cláudia? No início da minha carreira, ali no quarto ou quinto, eu não lembro exatamente o processo pago, veio um rapaz, um executivo, e me procurou. A questão dele era a seguinte: Jaque, eu tenho a minha vida, tá perfeita. Eu tô casado com a mulher da minha vida, ela tá esperando o nosso segundo filho. Eu acabei de comprar meu apartamento, eu trabalho na empresa que eu sempre saí trabalhar, mas eu estou profundamente infeliz. E, Cláudia, eu vou ser muito autêntica com você agora. Eu não sabia o que fazer com ele. Porque eu ainda era bem inexperiente, era uma situação atípica. Geralmente, quando a pessoa vem procurar o coach, ele tá mais no nível da reclamação do que no nível de realização. Então, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha formação com coaching foi o seguinte: a distinção ficou muito clara para mim na minha primeira formação que não era psicologia, até mesmo porque eu estava no processo de psicoterapia. Então, foi muito distinto para mim que não era psicologia, era uma outra questão. E ali também eu lembrei, né, da nossa querida Louise Hay, que ela fala, se você não sabe o que fazer, faça o que você sabe fazer. E aí eu apliquei Shazam nesse cliente, que era a ferramenta que eu tinha aprendido na minha formação e é a ferramenta da novela. E eu apliquei Shazam com ele e aí nós descobrimos, vou abrir um parênteses aqui, eu não tenho a ordem desse cliente de falar o nome dele, mas eu posso contar a história, ele me permitiu, que a confidencialidade é algo muito importante no processo de coaching, né? E aí no Shazam, nós descobrimos juntos que ele tinha sofrido abuso do pai durante um longo período da infância dele, todos os tipos de abuso você possa imaginar. E isso veio à tona. E nós descobrimos ao longo do processo também que na empresa que ele trabalhava, o crachá dele era o sobrenome do pai. Então, o tempo todo, durante a empresa, dentro da empresa dele, ele era conhecido como o sobrenome do pai. Então, nós descobrimos... Ele sentia incômodo 8 horas por dia. Certo. Porque estava mal resolvida a questão com o pai e ele ali era conhecido com o mesmo sobrenome do pai. E aí, ele mesmo, né, chegou à conclusão de pedir para o RH trocar o crachá. Ele começou a ressignificar isso, solicitando as pessoas para chamarem ele pelo nome próprio dele. E nós fizemos um trabalho do pedir perdão e hoje ele seguiu a vida dele e tá muito bem. A gente se fala aí por telefone uma vez por ano, ele está muito bem. Então, é um limiar, assim, não foi tratado, você entende? Não foi tratado como psicologia, foi tratado com ações coerentes para mudar aquele estado mental dele no dia a dia dele. Então, é um exemplo do que você falou, pelo que eu entendi. Isso. É por isso que eu digo, Jaque, que um bom processo de coaching, ele também é um processo de autoconhecimento. Ele sempre é. Você não deveria, na minha opinião, iniciar um processo de coaching e correr para o objetivo da pessoa, sem saber quem é esta pessoa. Que coisas que ela vai apresentar e que vão sabotar o processo, vão sabotar o atingimento do resultado. Ou seja, ela mesma vai se trair. Então, você vai conhecendo isso e ela se conhecendo, e então o processo vai ser muito mais... as mudanças, como esta que você referiu, elas vão ocorrer num nível muito mais profundo, num nível muito mais íntimo, talvez até inconsciente, e não num nível superficial
que caracteriza apenas um treino. Eu vou apenas treinar uma nova competência. Não é isso, né? Eu penso que o processo de coaching ele é um pouco mais profundo que isso. Porém, também não é uma terapia, né? Porque tem casos que são muito delicados. E que, por exemplo, eu sou psicóloga, já trabalhei atendendo pessoas em consultório, já trabalhei em hospitais, atendi, né, muitas situações. Quando eu descobri o coaching, é como se fosse, caiu como uma luva para mim. Porque o que eu via na psicoterapia? As pessoas, elas não vêm para a psicoterapia para obter um resultado. Elas vêm porque elas querem falar de um problema. Elas não estão muito preocupadas ou ocupadas em transcender a questão. E não precisa ter essa pressa, né? Se tiver, então não está caracterizando a psicoterapia. Ela é profunda, então ela dá esse tempo à pessoa para que fale e fique mastigando bastante as ocorrências e aprofundando bastante o seu autoconhecimento. Então, questões como traumas que estão lá guardados, né, nos porões da mente, corre-se o risco se a gente mexe nisso com despreparo. Porque a pessoa que está com aquilo guardado é porque ela tem um receio. Nós temos o nosso sistema de autopreservação, que nos preserva de acessar coisas, lugares fora ou dentro que vão nos fazer mal. Então, se você acessa algo da pessoa, e o coaching ele é muito forte e ele provoca isso. Por isso que muitas pessoas saem da formação e precisam de terapia. Porque mexe nessas coisas e a pessoa fica perdida. Ela pode, inclusive, ter um surto, porque ela não sabe o que fazer com aquilo. E um coach que não tem um preparo, é razoável que ele realmente trabalhe assim, um pouco mais na superficialidade. Ele vai gerar mudanças? Vai. Ele vai ajudar a pessoa a atingir os objetivos? Certamente vai. Né? Só que não é num nível mais profundo e talvez não seja algo tão grandioso que exija um esforço muito grande. Ou um conhecimento muito grande, ou uma experiência muito grande do coach. Quem já tem, ótimo, vai trabalhar talvez de maneira mais rápida, mais efetiva e com casos mais desafiadores. Tem uma outra pergunta aqui para te fazer. O quanto, que nível, né? Algumas ferramentas do coaching também são hipnóticas, porque uma das questões que a novela está lidando é essa distinção entre coaching e hipnose. Qual é essa distinção? E aí eu queria saber de você, que é uma especialista em ferramentas de coaching, o quanto até mesmo as perguntas poderosas, né? Elas são hipnóticas. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu sei que é a sua especialidade, né? As ferramentas. Bom, eu tenho experiência, tenho muitas formações em coaching, enfim. E o que eu entendo sobre isso, Jaque, é o seguinte. Durante o nosso dia, nós, naturalmente, passamos por vários momentos de autotranse, vamos dizer assim, né? Que é um estado hipnótico leve. Existem vários níveis, né, de transe. Quando a gente está profundamente concentrado em algo, que a gente não vê o que está acontecendo à volta, está apenas focado naquilo, é um tipo de transe. Então, a gente faz isso com a gente mesmo muitas vezes ao dia. São rápidos. Tem muitas ferramentas no coaching que facilitam isso, né? Facilitam este transe. Não vou dizer que todos possam, que sem um preparo você possa levar a pessoa a um transe profundo. Né? Você tem que ter isso muito claro, você tem que ter domínio da técnica, você tem que ter um objetivo claro, você tem que ter a permissão da pessoa. Agora, você pode sim levar a pessoa a um determinado nível de transe mais leve,
quando você coloca uma música leve, instrumental, quando você modula a sua voz de forma a acessar de uma forma mais rápida esta pessoa, de forma a diluir um pouco as barreiras. E aí você acessa, ou seja, a mensagem que você passa faz com que a pessoa se torne receptiva a essa mensagem. Se neste momento ela está totalmente aberta, vulnerável, e ela tem um insight, isso é muito mais propício para ela ter um insight e ela compreender o quanto que isso pode ser bom para ela e aceitar. Então, ao mesmo tempo que estar frente a frente com outra pessoa, sem nenhuma barreira física, num ambiente protegido, facilita a nossa comunicação, ela também requer uma grande responsabilidade do coach, porque esta pessoa está vulnerável. E tudo que você fala para ela neste momento, muito provavelmente ela vai aceitar sem crítica. Quando a gente está consciente, a gente fica, não, isso não pode, isso não deve, isso aqui não é assim, eu sempre fiz assado. Mas quando a gente está neste estado de um transe leve, a gente fica mais suscetível a aceitar as sugestões. Então, o coach precisa cuidar muito, muito com o que ele faz nestes momentos, com as verdades que ele joga para o seu cliente neste momento, porque ele vai pegar. É por isso que a gente não dá conselhos. É por isso que a gente não diz faça isso ou faça aquilo, ou você está certo ou você está errado. É por isso que a gente não tem julgamento. Porque as escolhas, a transformação, as decisões são do cliente. A gente abre os caminhos, dá as ferramentas, ajuda, apoia, mas é ele quem assume as responsabilidades dele, as mudanças e os resultados. Muito bom. Eu vejo que é um desafio para todos nós seres humanos a suspensão do julgamento, né? A suspensão da opinião, de você não dar. Então aí já entra, né, a distinção entre... A gente está falando até agora a distinção entre coaching, terapia, psicoterapia e hipnose. Aí tem uma outra distinção, que é a consultoria e a mentoria, né? Que é uma outra distinção, e que a consultoria é quando você dá uma dica, dá uma opinião de algo, por exemplo, o coach está ali no meio do processo e ele quer comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa. Olha, aí o coach, você me permite ser seu consultor nesse momento? Procura a imobiliária X. Estou dando um exemplo bem raso, mas E aí você pede a permissão da pessoa para você ser o consultor dela naquele momento, de acordo com aquilo que você conhece sobre aquele mercado. A mentoria já é diferente, já é algo que você já passou, que aquela pessoa está passando, algo que você já passou, sua experiência pessoal, de você já ter passado, e aí você também pede permissão, olha, posso ser seu mentor nesse momento? Eu já passei por essa experiência e eu tive esse resultado. E aí ainda complementa com uma pergunta, né, Claudinha? O que você vê disso? Você aceita essa minha orientação? Aceita essa minha mentoria? Então, também uma coisa que eu vejo muito importante no processo de coaching é você pedir a permissão para o seu coach para você ser o consultor e o mentor. Perguntar sempre, né, Cláudia? Perguntar sempre, né? Isso. Tem muitos detalhes, né, Jaque? O que é importante deixar claro a psicoterapia, ela é feita pelo psicólogo. Tá? O psicólogo é uma pessoa formada no ensino superior em psicologia. São 5 anos de estudo. Então, há que se reconhecer que existe um espaço legítimo do psicólogo, ok? Psicólogos, coaches, entram um pouco neste espaço, né? Porque tem esse domínio, né? E podem ir mais a fundo nas questões. Mas, se ele está vendendo coaching, ele precisa apresentar um resultado de coaching para o coaching, né? Se ele está vendendo psicoterapia, é outra coisa. É a psicoterapia, efetivamente. Terapeutas, normalmente, são pessoas que fazem outros cursos em outras terapias, florais, são terapias,
Reiki, tem tantas coisas maravilhosas e que eu admiro e que também são efetivas para momentos das pessoas, né? Momentos que você pode acrescentar ou indicar alguma coisa nesse sentido, porque vai potencializar o resultado desta pessoa. Então, vamos ver se eu entendi, para ficar claro para as pessoas lá fora. A psicoterapia é diferente do coaching, a psicoterapia é dada pelo psicólogo, certo? Que estudou lá há 5 anos, tem o conselho de psicologia e tudo mais. É um processo mais longo, mais profundo, onde lida com as questões mais emocionais, é isso? Das pessoas, é isso que eu entendi? Tá. E a terapia pode ser feita por um profissional, um reikiano, alguém dos florais, e muitos psicólogos juntam tudo isso também, né? Eu conheço alguns psicólogos que juntam tudo isso. A terapia também pode ser astrologia, dependendo de uma série de circunstâncias, tá? Não tem muito limiar nisso, não, mas a psicoterapia só pode ser dada pelo psicólogo, foi isso? Certo. E o coaching, ela não é uma profissão regulamentada. Embora hajam muitos profissionais coaches no mercado. Então, por isso que a gente vê uma salada, né, de questões tomando conta da sociedade, né, nesta discussão. O psicólogo está, assim, perdeu, sim, espaço, perdeu a oportunidade de ter o coaching e várias outras, tipo, até mesmo hipnose, sob sob seu domínio, né? Porque não se organizou, não lutou por isso, né? Não teve visão. Então, os coaches estão tomando muito espaço e que bom, porque temos muitas pessoas atingindo excelentes resultados por conta que tem um excelente coach do seu lado, né? E temos muitos coaches vivendo de coaching de maneira digna, né? De maneira legal. Mas também tem muita gente que se aproveita da confusão e se diz um coach porque fez um cursinho de 3 horas. E aí ele aprende 10 ferramentas, ele vai lá e aplica, então ele também é um coach, assim como aquele que fez 4, 5 formações e tem uma bagagem enorme. E aí, nesses casos, a gente sabe que o mercado vai ter que selecionar. Até onde tudo aquilo que se prega, que se diz, é realmente na prática. Eu já vi muitas situações assim que a gente fica chateado, né? Porque as pessoas deturpam totalmente, né, o que é o processo. Mas, ao mesmo tempo, eu também nunca tive dificuldade de falar de coaching para alguém que conheça ou que nunca ouviu falar e ter alguma dificuldade com relação à credibilidade. Porque as pessoas sabem dos resultados que a gente apresenta, né? Que um coach de verdade apresenta. Você tem os seus depoimentos, você legitima isso. Né? E nas relações, isso não estou necessariamente falando que tem que estar nas redes sociais, mas está nas relações. Né? As pessoas com as quais você convive, elas testemunham o seu trabalho, a seriedade, a ética do seu trabalho. Então, isso vale. Isso vale para dizer quem fica e quem não fica no mercado. Sim, e complementando isso que você falou, dentro das minhas turmas de mentoria, dentro dos cursos e tudo mais, eu tenho visto que o tempo para um coach que sai de uma formação e faz outras formações também, para ele se firmar no mercado, para ele ter essa credibilidade que você falou e que eu concordo plenamente, é de no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos, para ele se tornar realmente alguém com credibilidade, com depoimento, alguém com resultado, alguém que se trabalhou também. Porque a gente se trabalha muito. Eu estou fazendo um processo de coaching também com hipnoterapia, estou adorando, que é lá com o Pablo Tufano. Assim, semana passada, inclusive, né, eu estava com uma questão emocional muito grande, ele me tratou lá com a hipnoterapia e foi, nossa, baixou assim, baixou enormemente. Então, a gente se trabalha muito, né? A gente está sempre fazendo coaching, auto-coaching, buscando um ao outro ali, os coaches se apoiam bastante. E para quem está começando, eu sei que pode aparentar ser muito complexo, mas eu tenho uma dica, assim, tenho 3 dicas, né, que eu ouvi hoje e vou repassar. Eu ouvi hoje essas 3 dicas e vou repassar.
olhe para o horizonte. Olhe para o horizonte, para aquilo que você pode conseguir alcançar ainda. Saia um pouco das redes sociais, porque eu tenho visto muitas opiniões nas redes sociais que podem, Cláudio, tirar o ímpeto desse coach que está começando agora. Pode gerar mais confusão ainda, porque cada um está dando uma opinião. Ah, a novela está prestando um desserviço. Eu não vejo como um desserviço, eu vejo como levar o diálogo, trazer o diálogo à tona, nunca vai ser um desserviço. Eu posso concordar ou discordar. Isso é a minha opinião. Eu posso concordar ou discordar com algo que vem à tona, mas não vai ser um serviço porque as pessoas estão dialogando sobre isso. Eu não estaria com você aqui agora tendo esse papo tão saudável, tão evoluído, se não houvesse essa questão da novela. Então, tudo que vem à tona, tudo que é dito para milhares de pessoas tem o seu sentido, porque as pessoas estão começando a descobrir, estão vendo, estão se identificando. Quem já fez um processo de coaching, quem já foi coach, olha, é isso aí, lembra? Tem gente que não consegue nem explicar o que é coach, agora tá na novela, pô, que legal. Ficou mais fácil para mim, por exemplo, até no cabeleireiro. Quando eu for no cabeleireiro, eu falo, olha, sabe aquela menina da novela? Aquilo ali é o que ela tá falando. Porque antigamente as pessoas não conseguiam entender o que era. Então, quando vem à tona esse assunto, é interessante, né? Não é bom e nem ruim. A gente não tá falando aqui que é bom e nem ruim, é interessante. E aí, você que está começando agora, olhe para o horizonte, saia um pouco das redes sociais e faça o que tem que ser feito. E só para complementar aqui, esse fazer o que tem que ser feito, Cláudia, nós aprendemos sobre isso lá no Maestria, sobre como é você pegar alguém, você atrair o cliente. Eu queria saber de você agora o seguinte, o que você indica, como um coach iniciante, ou um coach que já está aí há 2, 3 anos no mercado, como ele pode ser perspicaz e deixar claro para o cliente dele que está vindo ali para aquela primeira sessão que o trabalho é ou não é uma psicoterapia? Como é a sua visão sobre isso? Bom, se for importante diferenciar isso para o cliente, há que se diferenciar. Porque muitas vezes o cliente chega na postura de paciente. Ele acredita que ele vai lá para o coach fazer algo por ele e não para ele. E ele atribui ao coach inclusive os próprios coaches. Inclusive os próprios coaches às vezes chegam para nós acreditando que nós vamos fazer por eles, né? Isso. Então, isso é o que a gente chamaria do coaching education, né? Que é um esclarecimento. Mas no início de um processo tem uma etapa muito fundamental e que eu vejo muita gente negligenciando, muito coach negligenciando essa etapa, que é uma entrevista inicial com o seu futuro cliente, de forma a checar se ele está em um momento propício para fazer coaching. Por quê? Nos Estados Unidos, as pessoas têm os profissionais para cada área e não se mistura tanto as coisas como aqui. As pessoas lá procuram o coaching para coisas muito mais simples de serem conseguidas. Aqui se procura o coaching porque se tem um trauma, porque você está em depressão, porque a pessoa está num estresse elevadíssimo. Então, o coach que está iniciando, ele precisa investigar a fundo as questões pelas quais a pessoa está vindo. É muito mais seguro você trabalhar o desenvolvimento de uma competência, por exemplo, do que você lidar com questões emocionais mais profundas. Quando você fica em dúvida, o mínimo que você pode fazer é falar para esta pessoa que o processo de coaching ele é forte, que pode acontecer que em algum momento essa pessoa acesse coisas dela e que ela tenha mais dificuldades de lidar e que eu, enquanto coach, não estou preparado para lidar com isso neste momento, eu vou encaminhar você, vou te pedir a permissão para eu te encaminhar para um profissional preparado para isso. E este profissional pode até ser um outro coach psicólogo, coach terapeuta, ou pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, porque o que acontece? As pessoas têm muito medo de ir a um psicólogo porque elas vão ser taxadas de loucas. Então, quando você combina isso antes, não fica ruim, nem é constrangedor para você falar disso quando acontecer,
e a pessoa fica muito mais receptiva, porque talvez ela não tenha se dado conta que ela está passando por aquela situação e requer o trabalho de um outro profissional mais especializado. Então, eu já passei por algumas situações dessas, que não deu para saber com tanta clareza no começo se aquela pessoa estava no momento propício para fazer terapia. E até porque foi um processo contratado pela empresa, então a investigação ela veio depois que eu já estava com a pessoa. E aconteceu de eu perceber que não tinha condições, porque de uma sessão para outra, a pessoa continuava falando do mesmo assunto. Sempre a lamúria, a lamentação, a tristeza, a falta de perspectiva e o objetivo que estava posto para ser conquistado, não se conseguia trabalhar isso. Então, eu fui clara com ela. Eu recomendei a psicoterapia. Falei com a empresa, eles toparam, ela topou e foi fazer a psicoterapia. Depois de cerca de 2 a 3 meses, nós retomamos o processo. E aí a gente pôde focar as sessões no tema que ela veio buscar ali, né? No desenvolvimento da competência que ela precisava para a sua liderança. E não mais só como um desabafo dela, que antes ela estava usando as sessões para isso. E aí o resultado, então, não aconteceria. Então, precisa-se fazer muitas perguntas no começo, para ver se a pessoa um dia já teve uma depressão, se ela já tomou algum remédio, um psicotrópico, se ela tem muitos problemas com humor, o que a família fala a respeito dela, se ela já teve alguma crise, como ela tratou, o que falaram que ela tinha, se ela teve diagnóstico ou não, e principalmente em que momento da vida ela está. Então, com isso tudo, o coach já pode ir elaborando que pode ter ali um risco de ele aprofundar e precisar de parceiros. E é por isso que eu sempre digo também, Jaque, não é só para quem é iniciante, para todos os coaches. Nós precisamos ter parceiros que a gente confia, conhecer as pessoas, ter o cartão das pessoas, ter o contato delas, para indicá-las para aqueles clientes que a gente não está preparado para atender. Muito bem, excelente. E também, para os coaches iniciantes ou não, para mim, para você, não é demérito nenhum, na minha visão, você dizer que você não sabe, você dizer que você não pode atender. Muito pelo contrário, eu vejo como um poder pessoal muito grande você chegar para o seu coach e falar assim, olha, até aqui eu te apoiei, a partir de agora eu vou encaminhar você para uma outra pessoa. Ou num coaching grupo, a pessoa te fazer uma pergunta e você não tem obrigação de saber de tudo, né? É até um exercício de humildade muito importante o coach se colocar numa posição também de aprendiz e de abrir mão. Olha, eu abro mão. Isso também é importante, selecionar os seus clientes. E quando a gente fala de selecionar os clientes, não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com, esse aí eu não quero, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua própria saúde também, né? Porque o coach, ele quando ele atende alguém que de repente drena muito a energia dele, né? Que é alguém que ele não está preparado, que ele não está capacitado, ou que simplesmente ele não quer atender. E ele força aquele processo, é muito desgastante para as duas partes. O processo de coaching, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser fluido, na minha visão. Né? Então, é importante também selecionar. E, de repente, o coach que está aí, o coach que está nos ouvindo, pode pensar assim, Jaque, mas é tão desafiador já, né, atrair clientes para o coaching. Não é. Agora vai se tornar ainda mais facilitado, porque muitas pessoas vão saber e vão procurar. A questão é, se você está se mostrando, você está nas redes sociais, está falando que você o que você faz, ou você só está criticando o que os outros coaches estão fazendo, né? Porque é muito desafiador explicar para o senso comum o que é coaching. É muito desafiador. Então, a melhor forma que você tem para ser um bom profissional, na minha visão, é você mostrando o seu trabalho. Né? E não é demérito nenhum dizer que não sabe, encaminhar. E o que a Cláudia falou também, acredito ser essencial ter outros coaches,
estar nos grupos ali, não somente grupo de WhatsApp, rede social, mas conhecer profundamente o trabalho do outro. Por exemplo, eu não convidaria a Cláudia para estar aqui comigo tendo esse bate-papo tão profundo se eu não conhecesse profundamente o trabalho dela. Se eu não confiasse no trabalho dela, e ela também não estaria aqui comigo se ela não conhecesse e não confiasse no meu trabalho, isso eu tenho certeza. Então, é importante isso que a Cláudia falou, é fundamental para você que está começando. Não se isole, não fique sozinho. Não é isso, Claudinha? É isso, Jaque. É bem legal isso que você está trazendo, porque são coisas que já aconteceram, acontecem comigo, aconteceu com você, e com muitos coaches que chegam para a mentoria, que é tão interessante, porque quando a gente está no meio do processo, é difícil tomar distância e olhar aquela pessoa, olhar o processo que você está conduzindo de uma maneira mais crítica. E aí o que acontece é que você ama tanto o seu coach, você tem tanta empatia por ele, você quer tanto o resultado dele, que você acaba trabalhando por ele, muitas vezes, e se misturando com a emoção dele, e não consegue separar e discernir isso, e daqui a pouco você percebe tem algo errado, não está acontecendo, eu sou um péssimo coach, o que eu vou fazer? Vou desistir e tal. E aí você precisa de alguém que tenha esse olhar para você chegar e abrir o coração e dizer, eu não estou dando conta, eu não sei o que está acontecendo, o coach já veio tantas vezes, o resultado não acontece, blá, blá, e daqui a pouco você tem uma terceira visão de uma outra pessoa que pode te direcionar, te mostrar, olha, você está vendo? Isso aqui não é seu, é do seu coach. Eu já atendi coach, psicólogo ao mesmo tempo, né? A pessoa formada em psicologia tem o coaching também. E a questão emocional comprometendo o desempenho da pessoa no processo, e o psicólogo, o coach, não estava conseguindo enxergar. Então, aquilo que para ela é algo que ela tira de letra na psicoterapia, no coaching ficou embolado. Ela não fez os passos iniciais de maneira criteriosa, como ela faz a psicoterapia. É coaching? Maravilhoso, eu tenho um cliente, eu vou atender. Eu posso atender. E aí, de repente, se mistura com a emoção do cliente e não consegue entender o que está acontecendo. E é maravilhoso quando se tem alguém com quem, né, se pode abrir, né, de maneira com muita humildade, muita tranquilidade, aquilo que está acontecendo. Pelo bem seu profissional, pelo bem do seu coaching. Sim, com certeza. Para a gente finalizar aqui, a gente estava falando em off, e eu acho muito importante a gente falar também aqui on, né? O coach não é concorrente do psicólogo. O coaching não é concorrente da psicoterapia. A gente vive num universo de abundância, nós somos 7 bilhões de pessoas, com a internet tudo está conectado. Um pode ser complemento do outro. Não é uma briga, não é Uber-táxi, gente, não vamos transformar isso na briga Uber-táxi, porque não é legal para ninguém, muito menos para as pessoas que desejam, merecem e precisam passar por processos como esse. Não é legal essa rixa, na minha visão, tá? E eu posso estar completamente equivocada, essa é a minha opinião. Essa rixa de que tá errado, tá certo, tá errado, na minha visão, só afasta mais ainda as pessoas que têm dúvidas. Porque elas pensam assim, nossa, se eles mesmos não entram num consenso, o que é isso? É uma grande, né? Não é para mim isso. Então, a melhor forma que eu vejo da gente encarar quando existe uma polêmica é se questionar, se perguntar, buscar opinião alheia, né? Não sermos tanto facas na caveira com opinião. Porque influencia a pessoa. Todo coach que está nas redes sociais, ele é um influenciador, de alguma maneira, né? Ele influencia a opinião das pessoas. Então, quando a gente vai lá e fica muito... porque é um serviço, porque é um demérito, porque isso confunde ainda mais a cabecinha das pessoas que estão ali pensando se contratam um coach, se contratam um psicólogo, se contratam um psicoterapeuta, se contratam um terapeuta. Vamos ser mais coaches. A minha dica também é vamos perguntar mais, ao invés de darmos
tantas opiniões. E por isso que eu agradeço muito você por ter respondido as minhas perguntas, por estar aqui. Eu sei que sua vida é super corrida, que sua agenda aí é cheia, com o Pedrão, que é seu filho lindo, um beijo para ele, casamento, dia a dia, empresa, mentoria e tudo que você faz. Eu te agradeço profundamente mesmo, porque foi assim um encontro divino, divino, e eu gostei muito. Muito obrigada. Obrigada, e obrigada também por trazer o assunto à tona. E, bem ou mal, estamos aí falando de coaching, e mesmo eu não sabendo do que estava acontecendo, porque também não vejo novela, olha, já vieram umas 3 pessoas entre ontem e hoje me perguntar a respeito. Então, bem ou mal, está se falando de coaching. Né? Daqui a pouco temos mais contratos de coaching aí para os coaches, isso é muito bacana. Isso mesmo. Você tem alguma dica, alguma consideração final para dar aí para os coaches iniciantes, ou quem ainda não é coach também, ou quem está procurando, né, passar por um processo? Você tem alguma dica para dar para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acredito que quem ainda não conhece, nunca teve um coach, mas certamente em volta dele tem alguém que já passou por um processo, que já teve resultados e que tem um excelente coach para indicar. E nunca será um investimento que você não tenha retorno. Certamente é algo muito valioso. Não é isso, já? Que as pessoas muitas vezes separam a sua vida entre antes e depois do coaching. Com certeza. E por mais que a gente explique, coaching é isso, é aquilo outro, coaching é vivência, gente. Não tem, eu vou explicar de uma forma, a Cláudia vai explicar de outra, o Marcelo Cingolani de outra, o José Roberto de outra, o Sullivan de outra, cada um vai explicar a sua maneira e você ainda não vai entender, porque o entendimento ele vem da vivência, coaching é vivência. Então, se permita passar por esse processo, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Claudinha, beijo, querida, muito obrigada, tá? Até a próxima. Até a próxima.